Senhoras e senhores, bem-vindos para mais uma aula de Educação Física. Como vocês bem sabem, já sabem, estamos nos finalmente, estamos encerrando praticamente o ano letivo, mas ainda temos algumas aulas para encerrarmos os esportes de combate. Então aqui nós vamos trabalhar hoje os últimos esportes de combate. Aí já serão retomadas, já serão os finalmente, os encerramentos para o ano letivo. Então é muito importante você estar realizando sempre as atividades avaliativas, as atividades que valem presença, que encontra-se lá no primeiro link dentro do Classroom, você que acompanha as aulas pelo Classroom, você que está assistindo as aulas pelo YouTube, pela TV, então lá entre em contato com a sua escola, vê aí, provavelmente deve ser um dos últimos dias que você pode estar retirando as atividades, então retira as atividades, devolva as atividades com todas realizadas, não devolva as em branco, porque assim o professor consegue fazer a sua avaliação, consegue atribuir a sua nota, bem como também atribuir a sua presença. Então é muito importante para que vocês, ano que vem, espero que todos estejam no ensino médio, lá já ascendam a primeira série do ensino médio, já saiam do fundamental, entrem no médio. Então para que isso ocorra, para que isso aconteça, é muito importante a realização das atividades. Já procura a sua escola lá, já entra, você que não realizou as atividades, procura lá as atividades do Se Liga, é hora de aprender mais. Então é muito importante também a realização dessas atividades para que você consiga aumentar aí a sua nota, atribuir a sua nota e também consiga avançar de série, avançar de ano, beleza? Então, fica o recado a vocês em realizar as atividades, mantenha-se hidratado, traz água perto de você, sempre que necessário faz o movimento, então tudo isso é muito importante para que o aprendizado seja ainda cada vez melhor. Hoje, o tema da aula é dentro da temática, esportes de combate, nós vamos estar tratando dois estilos orientais aí de combate. Então, quais são eles? Então nós vamos trabalhar hoje o Aikido e o Kendo. Ali apareceu uma terceira imagem que não diz respeito à modalidade hoje, então a imagem que está à direita é uma imagem de UFC, de MMA, então ela não diz respeito à aula de hoje. Nós vamos ter uma aula especificamente tratando o MMA em si. Então esquece aquela imagem que está à direita de vocês, vamos focar nas duas primeiras imagens aqui que está à esquerda de vocês aí, que é duas imagens da modalidade de hoje. O Kendo e o Aikido, que está retratado nessas duas animações. Então, essas duas animações retratam as manifestações da aula de hoje. Está colocada aqui para vocês. Então, uma utiliza arma, a outra apenas situação de contra-ataque de golpe. É as duas modalidades da aula de hoje. Então, nós vamos começar por ordem alfabética. Nós começamos com o Aikido e a próxima temática será o Kendo. Então, o Aikido, contextualização histórica. O Aikido é uma arte marcial criada no Japão após a Segunda Grande Guerra Mundial, pelo mestre Morihei Ueshiba, que viveu entre 1883 e 1969. O conceito fundamental do Aikido consiste no princípio da harmonia, seja entre os praticantes, seja entre o universo e tudo o que rodeia, tudo o que rodeia o praticante. Então, a ideia do Aikido é a harmonia, então vai ser tudo o que envolve, tudo que vai estar envolto, tudo que vai estar relacionado à prática da modalidade, então deve ser de maneira harmônica, deve ser de maneira bem distribuída. Então essa é um princípio fundamental do Aikido. Então ele é uma arte de autocontrole físico e mental que propicia seus praticantes, que são chamados de Aikidokas, a descobrirem-se a si próprios. Sua prática baseia-se na recepção, anulação de ataques e não no gesto de atacar por iniciativa própria. Aqui entra a questão de contra-ataque. Então, o praticante, dentro da modalidade de Aikido, ele não vai atacar, ele vai esperar o ataque, e a partir do ataque ser deferido, a partir que aconteça um ataque, ele vai contra-atacar deferindo a própria energia que o oponente vem, ele vai utilizar esta velocidade a seu favor, e aplicar o golpe. Então é justamente esta a ideia do Aikido, não atacar, e sim esperar o ataque, e assim que o ataque seja feito, utilizar dessa energia desprendida pelo adversário e aplicar o golpe que ele treinou, que ele está acostumado a realizar. Então o termo Aikido é composto por 3 caracteres, chamados de caracteres Kenji,
Então, o Ai significa harmonia. Então, para controlar um oponente, primeiramente é necessário tornar-se um só com ele, para em seguida, como um só conjunto, né, dominá-lo. Então, primeiro dos caracteres é o caractere Ai, que significa harmonia. O segundo caractere é o Ki, que significa energia, ou seja, a energia universal existente em todas as coisas. Então temos o Ai, harmonia, o Ki, energia, e o Do, que é o caminho, né? Que é a busca de uma evolução pessoal e espiritual. Então, trazendo para o português, né, nós temos ali o Aikido como sendo o quê? O caminho da harmonização das energias. Né? Então, esse daqui é o significado da palavra Aikido no nosso português. Né? Então, cada um dos caracteres que forma a palavra Aikido tem o seu significado, tem a sua simbologia, né? E trazendo para o português, temos o caminho da harmonização da energia. Ai, harmonia, Ki, energia e Do, caminho. Né? Essa é a ideia que o Aikido traz a seus praticantes. Então, existem entidades também que regulamentam o Aikido, né? Assim como várias outras modalidades que nós vimos, né? Principalmente as modalidades que existem em combate, né? Que o combate existe aí a nível mundial, né? Então, é necessário que as entidades existam para que essas entidades regulamentem o esporte, organizem as competições, né? Porque se não existem regras específicas, né? Não haveria como existir um combate, né? Então, se cada país faria de uma maneira, né? E cada país fazendo de uma maneira, não tem como haver um combate, por exemplo, no campeonato mundial. Né? Então, para que tudo isso ocorra, é necessário que as entidades do desporto regulamentem e homologuem todas essas regras, bem como organizem as competições também. Então, as entidades do Aikido, em 1976, é fundada a Federação Internacional de Aikido. Então, a entidade que regulamenta a modalidade a nível mundial. No Brasil também nós temos a Confederação Brasileira de Aikido, o estilo tradicional. Né? Então também são várias manifestações, vários estilos distintos também que existem dentro do Aikido. Nós destacamos aqui o estilo tradicional, que existe a Confederação Brasileira, que trata do estilo tradicional. Então existem algumas outras manifestações, pode existir alguma associação, algumas outras entidades que regulamentem, mas nós destacamos aqui a Confederação Brasileira de Aikido, que é subordinada à Federação Internacional. Então existe sempre uma hierarquia, né, a nível mundial e no Brasil. Assim como nós vimos em todas as outras modalidades também, né, que existia a entidade internacional e logo abaixo dela, e como estamos no Brasil, né, existe uma entidade que regulamenta a modalidade no Brasil, bem como vai existir quem regulamenta na Argentina, quem regulamenta nos Estados Unidos, quem regulamenta lá na Inglaterra, no Japão. Então cada país que possui uma modalidade é necessário, né, que exista essa entidade para que faça essa regulamentação e homologue as regras, organize competições também. Então aqui as entidades da modalidade de hoje. Então o Aikido, esta arte é baseada na defesa principalmente, né? E existem dois componentes básicos no treino do Aikido. O Uki, que vai ser aquela pessoa que vai receber a técnica, né? E cabe-lhe o papel de atacar o outro Aikidoka. E o Neide, que será aquela pessoa que vai aplicar a técnica em questão. Cabe-lhe toda a responsabilidade de assegurar não só a sua própria proteção, mas também como a do Uki. Né? Então, dentro do treino, né, como nós falamos que a modalidade é contra-ataque, né, utilizar a força que o outro está trazendo. Né? Então, para que isso ocorra dentro do treinamento, precisa diferenciar esses papéis. Né? Então, temos o Uki, a pessoa que vai atacar, e o Neide, que é a pessoa que vai aplicar o golpe. Né? Então, toda a responsabilidade da integridade de salvaguardar tanto a sua própria quanto a do outro, a integridade física, né, é o Neide que deve realizar. Né? Então temos as duas diferenciações dentro da técnica, dentro do treino, né, do Aikido. Então os golpes dentro do Aikido, né, e técnicas baseiam-se em sua grande maioria no ato genérico de agarrar e atirar o oponente, utilizando precisamente a energia que esse despende, né, no movimento ofensivo contra ele próprio. Né? É o que está aqui na animação para vocês. Né? Então, o Aikidoka totalmente branco, né, vem, segura o outro praticante, né, e esse utiliza da mesma força que ele tá vindo, né, para jogá-lo ao chão. Né? Então, o ato do Aikido é agarrar e atirar o oponente ao chão. Então, está retratado na animação aqui para vocês. Aqui temos também outro exemplo, né, de como funciona a modalidade. Né? Então, chega para aplicar o golpe, este utiliza-se de técnicas específicas, né, de combate para jogar o adversário ao chão. Né? Então agarra e projeta o adversário ao chão. Né?
Justamente isso. Então, dentro do Aikido, né, o praticante, né, não vai atacar, e sim esperar o ataque do outro para que este aplique a sua técnica. Bora para a nossa atividade, então? Já falamos, já tratamos sobre a parte histórica, a parte de evolução do Aikido. Temos o nosso primeiro exercício da aula de hoje que fala o quê? Em que é baseada a técnica e os golpes do Aikido? Então, em que é baseada essas técnicas e golpes? Um tempinho aí e já voltamos. Retornando então, galera, com a correção do exercício, que falava que em que é baseada então as técnicas e golpes do Aikido. Resposta correta, então ela baseia-se no ato genérico de agarrar e atirar o oponente, né, utilizando precisamente a energia que esse despende no movimento ofensivo, né, contra ele próprio, né? Então é uma situação de contra-ataque, assim como também, vamos voltar que fica mais fácil visualizar, né? Assim como também é aplicado o golpe somente com mãos, então também pode estar sendo utilizado de armas. Então essas armas também podem estar sendo utilizadas, né? E o golpe de contra-ataque existe. Então está retratado aqui para vocês. Mais um exercício também, continuando, né, nos nossos exercícios. Então o exercício fala o quê? Qual é o conceito fundamental do Aikido? Então o que baseia esse conceito fundamental? Um tempo aí, já voltamos. Voltando então, galera, com a correção do nosso exercício, que é o conceito, né, fundamental do Aikido. Então ele baseia-se em o quê? No princípio da harmonia, seja entre seus praticantes, seja entre estes e o universo que os rodeia, né? Então os princípios do Aikido é no princípio da harmonia, seja entre seus praticantes, seja entre estes e o universo que os rodeia. Aqui só retificando então uma situação que nós falamos dos caracteres, lá vou voltar aqui para vocês, né? Então
Eu falei Kenji, mas a pronúncia é Kanji, né? Então esses caracteres, esses termos aqui é chamado de Kanji. Peço desculpas aí pelo equívoco, né, cometido na primeira fala aí para vocês. Passando aos exercícios e entrando na nova modalidade. Então nós temos duas modalidades, né? Duas modalidades orientais, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, dando continuidade, nós vamos tratar especificamente agora do Kendo, né? Então, o Kendo também tem as suas definições que falam aqui. Então, o Kendo é chamado também de caminho da espada, né? É uma das disciplinas japonesas tradicionais mais difundidas no mundo. Descendente direta do Kenjutsu, a arte samurai da tradicional esgrima japonesa, né? Então nós já vimos lá na aula lembra quando nós tivemos a aula de esgrima, nós falamos do Kenjutsu, então o Kendo também tem relação com essa arte samurai, né? Que é a arte samurai da espada japonesa. Ele foi criado a partir do século XX, sua simplificação, né, do amplo conjunto de técnicas e posturas existentes no Kenjutsu, né? Em 4 golpes básicos a partir de uma única postura de luta. A atividade ali é a competição e o desenvolvimento do caráter, né? Então também temos a outra situação ali que vai trabalhar a pessoa como um ser, como um todo, né? Então não há essa diferenciação entre corpo e mente. Então a pessoa em harmonia, o todo, né? O ser íntegro ali. Então utiliza-se de armaduras, né, e da espada, né? Então os movimentos têm relação com o Kenjutsu lá, né, que tem relação com as espadas samurais, né? Então para essa modalidade especificamente, né, é obrigatório a utilização de uma arma, né, de uma espada, que nós vamos ver qual é o nome que essa espada leva já à frente. Então o Kendo também existem entidades que a regulamentam, né, assim como no Aikido lá. Então as entidades que regulamentam o Kendo. Em 1970 foi criada a Federação Internacional de Kendo, que está retratada aqui na imagem para vocês, então FIK, né? Federação Internacional de Kendo, e no Brasil nós temos a Confederação Brasileira de Kendo. Então, como existem competições do Kendo, há necessidade também que essas entidades regulamentem, né? Escrevam as regras, homologuem, organizem competições e tudo mais, né? Então, aqui está o Kendo retratado a vocês. Para a prática da modalidade, né, é obrigatório a utilização de uma armadura, né? Então, como são aplicados golpes de espada, eles não utilizam a espada em si, né? Não é a espada propriamente dita, a espada que nós estamos imaginando, e sim é uma espada feita de bambu, né? A arma é feita com bambu, né? Para que não ocorra assim não leve tanto perigo aos praticantes, né? Então utiliza-se de bambu. Mas para que proteja ainda mais o praticante, eles utilizam uma armadura que é chamada de bogo, né? Então, esta imagem aqui para vocês, então, é uma armadura completa ali de Kendo, né? Que deve ser utilizada para a prática da modalidade. Então, essa armadura é chamada de bogo, é uma armadura para combate, né? Então, ela é formada pelo men, que é uma espécie de capacete, né? Então, uma espécie de capacete para a proteção da cabeça, né? Chamado de men. O do, que é o protetor de tórax, né? Então, na região do tórax tem o do. O kote, que são as luvas que são usadas também, então, para empunhar a espada, né, é obrigatória a utilização de luvas, porque você pode receber golpes ali, então, há necessidade dessa proteção. E o tari, que é o protetor de cintura, né, então, protetor de cintura, as luvas, protetor de tórax e o protetor de cabeça, né, então, são todos os implementos, né, que são utilizados na armadura do Kendo, né. Então, essa armadura completa aqui é chamada de bogo. Tranquilo, então? E aqui vocês podem ver que é a arma utilizada para combate, né? Então, aqui dessa outra imagem já tem uma representação desse combate em si. Então, essa espada dentro do Kendo, né, é chamada de Shinai, que é uma espada de bambu, né? Então, ele visa a realização dos combates sem risco de lesões causadas pelo impacto dos golpes, né? Então, para diminuir o risco de lesão, né, não utilizando uma espada em si, eles utilizam o Shinai, que é essa espada aqui de bambu que está retratado na imagem aí para vocês, né? Então, além da espada de bambu, utiliza-se o bogo, que é o equipamento de proteção, né? Então, o combate se dá utilizando o bogo, que é aquela espécie de armadura, e a espada, que é chamada de Shinai. Então, são dois equipamentos essenciais, né, para a prática da atividade. Sem esses equipamentos, a sua realização pode ocasionar aí risco aos praticantes, né? Porque os movimentos são definidos de forma rápida, de forma às vezes, forte bastante, né? Então a proteção é extremamente necessária. Mesmo sendo uma espada, uma arma ali de bambu, né? A força aplicada pode
trazer riscos aí aos praticantes, né? Então, a modalidade se dá desta maneira. Pode ver que são golpes extremamente rápidos, né? Por isso da utilização da armadura de proteção, né? Então, acontece ali golpes de espada mesmo, como acontecia, né? Com os samurais lá. Aqui outra manifestação de combate também, né? Então, os golpes válidos são na região ali da proteção do bogo mesmo. Mais uma animação ali retratando. E aqui também temos outro movimento ali, né, que faz lembrar bastante, né, um movimento de ferido com uma espada pelos samurais mesmo, que seria uma situação de corte ali da região abdominal, né? Por isso da utilização dos equipamentos de proteção, né? Vocês viram lá que os golpes são muito rápidos, né? Então são deferidos de forma muito rápida, de forma com bastante força também, né? Então a proteção é extremamente necessária, por isso utiliza-se a arma de bambu, né? E a proteção, né? A armadura protegendo toda ali a parte do tórax, da cabeça e também a parte da região pélvica, a parte da cintura, né? Então os propósitos do Kendo, ele tem como propósito moldar a mente e o corpo, cultivar um espírito vigoroso e, através do treino correto e rígido, ter por objetivo a melhoria da sua habilidade na arte do Kendo, estimar a cortesia e a honra, relacionar-se com os outros com sinceridade e sempre buscar cultivar a si mesmo. Isto vai permitir desenvolver a capacidade de amar seu país e sua sociedade, contribuir para o desenvolvimento da cultura, promover a paz e a prosperidade entre as pessoas. Então aqui são os princípios trabalhados dentro do Kendo, né? Então as duas artes marciais que nós vimos hoje, que são de origem japonesa, né? Bora para mais atividade então? Temos mais atividades para exemplificarmos, para melhorar o conhecimento do tema da aula de hoje. A atividade objetiva, então faz as suas anotações, faz as suas interação no aplicativo. A pergunta é, o que significa Kendo? Letra A, caminho suave. Letra B, caminho do espírito. Letra C, caminho aberto. Ou letra D, caminho da espada. Então o que significa Kendo? Um tempinho aí para vocês e já voltamos. Retornando então, galera, com a correção do nosso exercício, que era o significado de Kendo, né? Resposta correta, letra D, que é o caminho da espada, né? Então, a tradicional espada samurai, né? Então, ali o Shinai, que é a espada. Então, faz jus ao equipamento utilizado. Resposta correta, letra D. Mais exercício, dessa vez também exercício objetivo, que fala o quê? Para a prática do Kendo, é necessário a utilização de vestimentas específicas na armadura. Qual o nome do equipamento que protege o tórax? Então, qual que é o nome do equipamento que vai proteger o tórax do praticante de Kendo? Um tempinho aí e já voltamos. Retornando então, galera, para a correção do exercício, né? Então eu coloquei a pergunta, não li as alternativas aqui para vocês, então vamos de volta lá. Para a prática do Kendo, é necessária a utilização de vestimentas específicas. Na armadura, qual o nome do equipamento que protege o tórax? Letra A, Kote, letra B, Tare, letra D, Do ou letra D, Men? Então, qual que vai proteger o tórax? Resposta correta, letra C. Então, a proteção do tórax é feita pelo Do, né? Então, cada uma das partes que compõem a armadura tem um nome, né? A que vai proteger o tórax chama-se Do. Resposta correta, letra C. E aqui fechamos a nossa aula, né? Então aqui dentro do quadro Saiba Mais, são vídeos aqui especificamente que vão tratar do tema da aula de hoje. Aconselho vocês, baixa o material lá, clica no link, vai para a plataforma e assiste esses vídeos que vai estar
aprofundando ainda mais o conhecimento do tema da aula de hoje, que foi duas artes marciais japonesas, né, que foi o Aikido e o Kendo. As dicas aqui que eu já falei para vocês no início da aula, né? Agradeço a companhia de todos vocês. Espero encontrá-los bem na nossa próxima aula. Espero vocês na nossa próxima aula. Date Bayo!